Vamos orar ao nosso Deus, pedindo as suas bênçãos nesse momento de estudo da sua palavra. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá mais essa oportunidade, privilégio singular de atentarmos para as verdades da Sagrada Escritura. O Senhor tem nos ensinado ao longo dos anos os teus preceitos, todo o teu conselho, e o teu Espírito Santo tem aplicado essa palavra ao nosso viver diário, de modo que temos caminhado de maneira que exalte e glorifique o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua providência, na tua revelação escrita. Nós te agradecemos porque a tua revelação aponta para, de fato, os teus atributos, as tuas ações salvíficas em favor do teu povo. Que tu possas mais uma vez falar aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então nós vamos dar continuidade na exposição da Epístola de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 5, do verso 12 até o 14, será a nossa leitura. Romanos 5, do verso 12 ao 14, que nos diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. É importante, nesse início de estudo, salientarmos que, em momentos anteriores, nós falamos sobre a bênção da justificação em Cristo Jesus. Falamos dos efeitos da justificação na vida do cristão. Falamos sobre a paz com Deus, o acesso que temos à sua graça, a capacidade de nos alegrarmos para a glória do Senhor e a certeza do amor e da salvação que temos em Deus, o nosso Salvador, ou em Cristo, o nosso Salvador. E esse texto que lemos faz parte, não é todo ele, mas faz parte de um contraste entre Cristo e Adão. Paulo contrasta o primeiro homem criado à imagem de Deus com a pessoa de Cristo, que veio no século I. E nós percebemos que Adão é responsável pela condenação, toda a condenação da humanidade e essa sujeição ao pecado, e Cristo é responsável pela redenção e salvação daqueles que serão finalmente reconciliados com Deus. Então, essas duas figuras, Adão e Cristo, representam a humanidade. Adão representa a humanidade decaída e sem Deus, a maioria da população mundial, e Cristo representa a nova humanidade que Deus está fazendo emergir da velha natureza, os eleitos, o povo do pacto. Os efeitos da obra de cada um, nós vemos claramente. Adão, o efeito mais imediato é a morte, o texto vai deixar evidente isso, especialmente verso 14, quando ele diz: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mas ela continuou depois de Moisés. Aqui ele está falando do lugar da lei, e nós vemos a extensão da obra de cada um. Cristo comunicando vida, e ele mesmo disse que veio nos dar vida e vida em abundância. Por Adão, toda a humanidade está debaixo da ira, e por Cristo, alguns alcançarão a salvação. Em síntese, é isso que Paulo está falando nessa sessão que nós começamos hoje, o nosso estudo mais aprofundado. Apontam para a entrada de mundos diferentes, ou em mundos diferentes. Deus olha para a humanidade sob esse prisma. Ou Deus vai ver apenas os descendentes de Adão, ou Deus vai ver aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus. Hoje nós vamos nos concentrar no pecado de Adão e os seus efeitos sobre a humanidade. Essa será a parte que vamos tratar hoje à noite. Na próxima oportunidade que o Senhor nos conceder, nós vamos tratar sobre a nova vida que temos em Cristo Jesus. Então, no verso 12, Paulo deixa claro que por meio do pecado de um homem, ou seja, Adão. Sabemos que Eva pecou primeiro, e muitos poderiam dizer
Por que o nome de Eva não aparece aqui? Ela foi a primeira a comer, morder o fruto, mas aqui o nome que surge nessa argumentação, claro que não vai aparecer diretamente no verso 12, mas já no verso 14 o apóstolo Paulo deixa claro que é Adão. Então Eva foi a primeira a comer do fruto, mas o responsável pela queda foi o seu marido, porque Adão foi colocado como cabeça. Ele foi, de fato, o primeiro homem criado por Deus. Talvez muitos questionem, por que Adão? Se Deus já sabia da queda, por que não a evitou? Por que Adão me representou? Deus, de alguma maneira, inventou o mal. Se Deus não acaba com o mal, então Deus não é soberano. São muitas perguntas que acabam surgindo em torno desse verso, né? Deus permitiu que eles ingerissem aquele fruto proibido, o fruto da desobediência, e muitos poderiam questionar, por que Adão? Poderia ter sido eu. A primeira questão a ponderar é que Adão estava ali com toda a humanidade. Ele foi o primeiro homem, então no organismo dele estava toda a humanidade. Na teologia, Adão é o que nós chamamos de representante federal. Ele foi criado com total capacidade para não pecar, diferentemente de nós, que já nascemos em pecado, numa condição tendenciosa a infringir os mandamentos do Senhor. Foi desta maneira que Deus nos trouxe à existência. Deus quis assim. Deus quis colocar um representante. E esse representante foi Adão, um representante que tinha todas as condições para não pecar. E de um só homem, Deus fez toda a humanidade. O fato do homem não ter passado no teste não anula, de maneira alguma, a soberania de Deus. Precisamos considerar a soberania dos seus decretos e, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade humana. Deus é soberano, reina sobre todas as coisas. Ele sabia que Adão iria pecar, ele sabia que Adão iria cair, e nem por isso ele deixa de ser soberano. Ele sabia que o mal iria adentrar como adentrou no nosso mundo, mas nem por isso ele deixa de ser soberano, e nem por isso ele é responsável por todo o mal que nós vivemos hoje. A responsabilidade é humana, ela recaiu sobre os ombros de Adão, tanto que ele recebeu punições no capítulo 3 do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Deus decretou tudo o que existe, mas de uma forma que não é responsável pelo mal. Isso é importante ficar claro aqui. Portanto, a queda de Adão é a nossa queda, o pecado dele é o nosso pecado, e as consequências do pecado de Adão atingiram não apenas a sua descendência, mas todo mundo que circunda essa descendência. Nós podemos tomar como analogia o momento que estamos vivendo de pandemia, porque todas as pessoas, de alguma maneira, de alguma forma, foram tocadas por essa pandemia. Seja com o uso obrigatório das máscaras, seja com a privação do lazer, de encontrar pessoas. Talvez muitos até adiaram viagens que têm costume de fazer nesse período do ano. Então a pandemia tocou a todos de alguma maneira. Os efeitos colaterais da pandemia são possíveis de ser vistos. Talvez você não contraiu o vírus, ou se contraiu não foi de uma forma muito dramática, muito sofrível, teve efeitos leves, mas ainda assim está sendo afetado por uma pandemia por causa do Covid-19. Então o pecado tem os seus efeitos colaterais, e esses efeitos são percebidos por toda a humanidade. A criança, ao nascer, já percebe de uma forma muito contundente os efeitos do pecado. Ela chora ao nascer, segundo os médicos, porque os seus pulmões estão dilatando e aí ela sente uma ardência nos pulmões. A criança sente ali uma ardência nos pulmões, daí ela chora por um momento. O fato é que o sofrimento é decorrente desse estado em que nós nos encontramos, de um mundo caído. Verso 12 fala que por meio de Adão, o pecado entrou no mundo. No momento em que ele comeu do fruto proibido, é como se um portal para o pecado fosse aberto e o pecado entrou no mundo criado por Deus. O pecado já existia antes de Adão. É importante ressaltar isso aqui.
A Bíblia fala no livro do profeta Isaías, capítulo 14, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, da rebelião dos anjos, que nós chamamos a rebelião dos anjos caídos. O pecado já estava presente ali. Portanto, Adão não cria o pecado. Ele aderiu a esse estado de desobediência e de rebelião, porque o pecado inicialmente, por essa rebelião dos anjos, era uma desobediência, uma revolta contra Deus e a sua vontade. E a sugestão sorrateira da serpente a Eva: se você comer do fruto, você vai ser detentora de todo o conhecimento, do bem, do mal. Ou seja, questionar a vontade de Deus. Deus havia estabelecido um preceito que não era para ser quebrado, e esse preceito foi quebrado. No capítulo 8, Paulo demonstra de uma forma muito contundente como a criação foi tristemente afetada pelo pecado. Em Gênesis 3,17 está registrado o seguinte: maldita é a terra por tua causa. É uma das punições que Adão recebe ali. A terra, Deus não amaldiçoa Adão, Deus não amaldiçoa a Eva, Deus amaldiçoa a terra. Maldita a terra. E Paulo fala no capítulo 8 de Romanos que a criação geme, a criação se contorce pela redenção dos filhos de Deus. Daí são as tragédias, os desequilíbrios climáticos, a desarmonia, o mundo que está prestes a ruir. Essa é a sensação que muitas vezes temos. Períodos de estiagem prolongados, chuvas intensas a ponto de provocar inundações históricas jamais ocorridas em determinadas cidades. Tudo isso é decorrente de um mundo caído, de um mundo que geme pela volta do Senhor. Extinção de animais, hostilidade da terra na produção e incontáveis anomalias. Tudo isso é produto de uma terra que está sob maldição. E aí no verso 12, ele ainda retrata: assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte. Onde há pecado, há morte. Em Gênesis 2,17, nos diz o seguinte: no dia em que dela ou dele comeres desse fruto, certamente morrerás. A morte mencionada aqui deve ser compreendida sob 3 dimensões. Moisés, não digo Moisés, mas Deus, quando trouxe essa revelação a Moisés, e Moisés a escreveu, Deus tinha em mente 3 dimensões dessa morte. A morte espiritual, que ocorreu no exato momento em que Adão consumiu aquele fruto juntamente com Eva. Adão começou a andar numa direção oposta ao seu Criador, e a morte significa literalmente separação. Então, essa comunhão que Adão tinha com Deus foi drasticamente rompida, e Paulo vai retratar nesses primeiros capítulos de Romanos como que essa comunhão com Deus é recuperada em Cristo Jesus. O homem perde completamente o discernimento espiritual. O homem que não é nascido de novo não tem discernimento espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, nos exemplifica isso. Paulo, o próprio apóstolo Paulo, exemplifica isso. 1 Coríntios 2, verso 14, ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como que o homem natural vai compreender as verdades do Evangelho, a salvação, a redenção, se ele está morto para essas realidades? Ele está surdo, ele está cego, o seu entendimento está fechado para as verdades espirituais. Ele não vai compreender como deveria compreender a revelação do Senhor. Ele está cego espiritualmente. Então, ali no Éden, quando eles consomem do fruto proibido, há morte espiritual. Efésios 2:1, Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos ressuscitou em Cristo Jesus. Então, as ações de Adão após a queda evidenciam a sua morte espiritual. Nós percebemos ele fugindo de Deus,
de alguma maneira procurando esconder-se de Deus, de ter um encontro com Deus, de prestar contas para com o Eterno sobre as suas ações. Nós vemos claramente isso acontecendo ali no livro de Gênesis. E quando ele é finalmente confrontado com o seu pecado, ele não assume as responsabilidades pelo seu pecado. Ele transfere a culpa para Eva. Então, isso é o que acontece hoje. As pessoas não querem, elas evitam de todas as maneiras encontrarem-se com Deus, serem confrontadas com seus pecados, e quando elas muito ouvem uma mensagem que as confronta, elas não assumem a responsabilidade pelos seus erros, pelos seus pecados. E numa sociedade psicologizada, tendem a transferir a responsabilidade de suas ações para terceiros ou alguma situação que elas estejam atravessando. Só como exemplo, a pessoa que às vezes está acometida por uma depressão, se comete algum delito, ela vai usar muitas vezes aquilo na justiça para se defender, o estado emocional de fragilidade para não assumir os seus atos, para não assumir a responsabilidade daquilo que fez. E isso retrata, de certa forma, um estado de morte espiritual. Acontece também, obviamente, numa outra dimensão da morte, a morte física, que não ocorre imediatamente após Adão e Eva consumirem do fruto proibido por Deus. A morte espiritual nos separa de Deus, a morte física é o que nós estamos mais habituados a lidar no dia a dia, ou constantemente, pessoas vinculadas a nós, na igreja, ou vizinhos que acabam morrendo. Nós vemos a separação do corpo e da alma. Então, essa morte física é o que as pessoas geralmente conhecem como morte. Mas há uma terceira dimensão dessa morte, além de espiritual e física, que Deus fala no livro de Gênesis, é a morte eterna. Ou seja, é a separação da misericórdia e da bondade de Deus. É viver numa condição, num estado em que não há manifestação de misericórdia. É um estado de sofrimento intermitente, ininterrupto, sem pausa, o inferno para todo o sempre. Essa é a morte eterna. E aí Paulo prossegue, assim no 12, assim também a morte passou a todos os homens. A morte é indiscutivelmente um fenômeno universal. A morte não vai excluir raça, sexo, idade, cultura ou condição social. A morte chega nas favelas, nos assentamentos, mas chega também nos palácios, nas casas de luxo. O fato de todos nós morrermos prova que a Bíblia nos apresenta a todos como pecadores. Porque um dos resultados imediatos do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É o que Paulo vai defender em Romanos 6, 23, o que vamos estudar mais adiante. E daí eu quero finalizar essa explicação desses versos 13 e 14, que Paulo fala acerca da lei de Moisés e Adão. Antes de Moisés não havia lei formal, mas havia uma lei gravada nos corações, assim como hoje existe essa lei gravada nos corações. O pecado fez suas vítimas antes e depois da lei, é o que Paulo está defendendo aqui. Antes da lei, as pessoas passaram por morte física e nações inteiras morreram, sinal de que o pecado estava presente, porque o salário do pecado é a morte. Esse é o argumento que Paulo sustenta. Quando Caim matou Abel, ele quebrou de forma flagrante o 6º mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 13. Ele poderia muito bem ter ficado impune, porque não tinha uma lei formal dizendo não matarás. Mas Deus puniu a Caim, inclusive Deus avisou a Caim que algo pecaminoso estava por acontecer por meio da vida dele. Sodoma e Gomorra foram condenados por sua imoralidade, com o pecado de sodomia, a quebra do 7º mandamento, não adulterarás. Uma cidade inteira foi destruída por Deus por causa da sua malícia, da sua maldade sexual. Quebraram um mandamento que protege a família. A Bíblia diz que Deus julgará os impuros. Então, o argumento que Paulo está defendendo aqui nos versos 13 e 14 é que a morte existiu antes de Moisés. Então,
A lei está gravada nos corações dos homens, eles sabem o que é pecado. E partindo aqui para as nossas considerações finais, para Paulo, Adão não é uma figura mitológica, mas é uma figura histórica. Adão é uma pessoa. Nós vemos até mesmo pastores midiáticos reconhecidos, claro que não do meio reformado, conservador, mas neopentecostais, defendendo que a figura de Adão e Eva são figuras mitológicas. Isso é uma heresia pesada e que acaba comprometendo a doutrina da depravação total, a doutrina da salvação, comprometendo toda a nossa teologia. Ora, se Adão não existiu então uma pessoa que desobedeceu a Deus. Não existiu então um representante de toda a humanidade. A humanidade, então, não caiu de um estado original em que se encontrava. Daí não há explicação para o problema do pecado, para o problema do sofrimento, para o que nós vivemos no nosso mundo atual. Ficamos sem explicação sobre as razões do juízo de Deus e, pior, sem explicações para a necessidade do sacrifício de Cristo. Então, nós defendemos a historicidade dos 3 primeiros capítulos do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. E isso é fundamental para compreendermos toda a Bíblia, e especialmente os Evangelhos. Essa é uma das lições que nós tiramos essa noite dessa presente passagem. Paulo está reconhecendo Adão como uma figura histórica, uma pessoa. Uma outra lição é que essa passagem nos explica o motivo de sermos pecadores. Nós já nascemos em pecado, somos inclinados para o mal. A sociedade gosta muito de utilizar uma expressão, os inocentes, uma pessoa inocente. Para Deus não existe, ou não existem pessoas inocentes. É mais que suficiente, essa doutrina do pecado é mais do que suficiente para explicar os sofrimentos que o nosso mundo enfrenta. Todos pecaram, não há inocentes. Quando compreendemos o pecado original, percebemos que Deus é justo, mesmo em face das atrocidades e dos sofrimentos que o nosso mundo atravessa. Aquilo que nós achamos injusto, na verdade nós perceberemos que é a justiça de Deus se estabelecendo sobre o pecado. Essa é outra lição. Uma terceira lição é que, embora tenhamos herdado a natureza adâmica, nós somos responsáveis direto por nossos pecados. Nós temos uma responsabilidade, prestaremos contas de cada um dos nossos atos ao Criador. Nós prestaremos contas. Então, eu não posso jogar a culpa de tudo que eu faço de errado em Adão. A culpa é minha. Uma quarta lição: a salvação da morte eterna não pode ser de modo algum promovida pela humanidade. Não existe possibilidade de vir da raça humana a solução para o seu estado de miséria espiritual. Nenhum ser humano pode ser capaz de atingir méritos ou eliminar o juízo de Deus por suas boas obras. Após a queda, o nosso arbítrio foi comprometido, a nossa vontade foi completamente contaminada, não existe liberdade de escolha, essa liberdade de escolha foi totalmente prejudicada. Então essa é uma das lições que nós tiramos. Quando nós aprendemos acerca do pecado original na figura de Adão, como que isso chegou até nós e ainda está, de certa forma, nos atormentando, o velho homem ainda habita em nós enquanto peregrinarmos por este mundo, mesmo alcançados pela graça de Deus. Quando nós entendemos essa doutrina, nós nos maravilhamos com a graça do Senhor e a salvação que encontramos no segundo Adão, que é Cristo. Nós perceberemos que a nossa vida, ou na nossa vida, é tudo pela graça. Uma jornada que começa com a graça, que é vivida pela graça e se consumará na graça de Deus. E nós valorizamos devidamente ou biblicamente a obra do Redentor, a obra de Cristo Jesus.
Essa é a mensagem que o nosso mundo precisa. Porque se nós depositarmos as nossas esperanças, as nossas forças, naquilo que nós podemos fazer, na nossa genialidade, nós vamos nos decepcionar e vamos ficar desanimados, desapontados. Se confiarmos em demasia no outro, em algum momento irá também nos decepcionar ou nos desapontar. Então a nossa confiança sempre deve estar na pessoa de Cristo Jesus. E se porventura há alguma boa obra, há algum feito da nossa parte de bom, isso também é produto da graça de Deus. Começa pela graça e se consuma na graça. Então que Deus possa aplicar essas lições aos nossos corações. Na semana que vem nós vamos prosseguir, nós vamos estudar sobre a pessoa de Cristo Jesus, e eu creio que Deus tem muito a falar aos nossos corações.